Estamos de volta com o programa Segurança em Foco pela sua TV Marcanal 25. Durante a semana você vai acompanhar a reprise do programa, tá certo? Todas as sextas-feiras, de 10h30 até as 11h30 da manhã, um programa ao vivo, com a participação dos nossos analistas. Flávio Saraiva, Geraldo Magela, o nosso Leonardo Moraes, enfim, todos os nossos analistas, algumas vezes também com convidados para falar de assuntos relacionados à segurança pública e outras questões relevantes da sociedade. As lideranças das entidades da segurança pública lançaram a Frente Estadual pela Segurança Pública, FESP. O presidente do Sindipol, Ricardo Nazário, esclareceu que as entidades da segurança pública compreenderam a necessidade de união em prol do objetivo único, que é a segurança pública do povo alagoano. Como é que os senhores recebem essa ideia daquilo que nós já defendemos aqui no programa, é uma unificação das forças de segurança no combate à violência, no combate ao crime e mais necessariamente para o nosso cenário aqui em Alagoas? A prática acaba sendo bem diferente. O que é que dá para esperar diante dessas ações que as lideranças das entidades têm buscado essa unificação? Magela, aqui já... Magela, por favor. Você foi escolhido. Democraticamente escolhido. Olha, eu acho interessante a ideia, a iniciativa, mas esse grupo à frente, ela tem que ser ampliada. E ainda eu não vi Polícia Federal, né, que é parte do sistema de segurança pública. Sim. Não vi a Guarda Municipal, a Guarda Municipal, as várias associações da PM, porque não pode ser uma frente para discutir questões corporativas. Isso aí já tem os sindicatos. Tem conselhos, né, também, Conselho e tal. O Sindipol, não vi se o Sindipol está na... É o Sindipol que está encaminhando. Exatamente, o Sindipol está então, a discussão da agenda da segurança pública em função da eleição, principalmente, é discutir o que cada um dos candidatos, tanto a nível do governo do Estado quanto a da presidência da República, estão tratando e que grau de proposta eles têm para a segurança pública. E eu acho que isso precisa ficar claro para a sociedade também, né? A segurança pública não é uma questão que a gente não tem 2 minutos que nós acabamos de falar. Não é só uma questão das polícias. Segurança pública hoje é muito mais complexo do que foi no passado, até mesmo do que o que está na Constituição de 88. Então, o mundo já mudou, a situação no Brasil se complicou de forma tal que segurança pública, naquele conceito do que está na Constituição, na Carta Magna, já não corresponde à nossa realidade. Os municípios têm que entrar fortemente na questão da segurança pública. Não, é para ter guarda municipal? Não, é para ter políticas públicas para evitar o crescimento do tráfico em áreas vulneráveis. Não, Magela, eu concordo com a municipalização da segurança pública, porque a educação municipalizada, a saúde municipalizada, por que não a segurança pública? Porque o estágio que nós estamos vivendo é tão degradante da segurança pública que município que não cuida da sua escola, que não cuida da saúde, que não cuida da sua previdência, vai cuidar também da segurança pública, não tem condições de cuidar da segurança pública. Bomba nesse país explodir tudo. Não, mas aí você imagina não tem jeito para nada. Mas não é um município que sabe a realidade daquele local. Imagina que a população mora lá, desde que nasceu, mora lá há 50 anos. Não é muito mais fácil você discutir com a pessoa que mora lá, municipalizando a segurança pública, de que tem um projeto vindo da capital. Ao contrário, vamos aqui imaginar o estado da Bahia, né? Que é muito grande. Imagina a ordem vindo de Salvador para chegar a um município mais longínquo, né? Rapaz, com questões culturais próprias, com crimes próprios, não seria melhor municipalizar, não? Não, porque não é uma questão da segurança pública no sentido de você ter polícia nos municípios. E também há um conceito de que seria favorecer o coronelismo, né? O prefeito iria comandar um braço armado do município. Eu não chego nessa questão, porque se você pegar Alagoas, tem 102 municípios. Bota na ponta do lápis, tudo o que aconteceu de políticas públicas você municipalizou. Municípios estrangularam. A assistência social, a educação, a saúde, o que mais? É isso mesmo. Bom, educação, saúde e assistência social. Então, todas as grandes políticas que atingem todos os habitantes estão municipalizadas.
veja o grau de satisfação dessas políticas na implementação no Estado, nos municípios. Sim. Então, na hora que eu transfiro para... Em São Paulo tem muitos exemplos exitosos sobre isso. Bom, no Ceará você tem. Você tem, então. Mas são pontuais. Aí você pega o exemplo ruim para dizer que uma experiência não vale. Não, você tem hoje, por exemplo, 15 ou 20 entidades nacionais que estudam a questão da educação, por exemplo, não se chega a 600 municípios no Brasil, dos 5.500 e tantos, 600 municípios que tiveram êxito ao longo de uma série histórica de 10, 15 anos. O Ceará, os indicadores da educação, das 150 escolas melhores classificadas no Brasil, o Ceará tem 70. Sim. Mas o Ceará é um caso e é um fora estado, da curva, e é um estado, fora da curva. E é um estado pobre. Mas não é só isso, não é só por isso. O Ceará teve continuidade administrativa ao longo desses 15, 20 anos. A cidade de Sobral, que é a cidade mais exitosa nessa questão, está há 20 anos com os mesmos grupos políticos na gestão, então houve continuidade na educação. Entendi. Então, você não tem uma política de Estado que unifique isso. Por que Alagoas, por exemplo, você não teve crescimento nos indicadores sociais que são tão baixos? Só um Coitado do Noia tem. Só Coitado um do Noia indicador tem isso. a nível do Estado reduziu, que era lá em cima 72 crianças por cada 1.000 nascidas, você hoje reduziu a mortalidade infantil. Ao longo de quê? De 20 anos quase. Sim. Ao longo de 20 anos. Houve uma diminuição da mortalidade no governo do Ronaldo Lessa, no governo do Teotônio e agora no governo do Renan. Então, houve uma redução disso, porque houve uma integração. Mas é o que a gente estava falando, Marcelo. É programa nacional de vacinação. Tudo isso e mais o quê? A assistência à criança, os agentes comunitários. Mas esse atendimento de saúde é municipalizado. Mas esse é uma política nacional. A política da segurança pública aí é reduz a mortalidade, não tem eficiência, é contraditório. Mas não é contraditório. É que a segurança pública ela está dentro de uma outra concepção que você tem hoje questões que não dá para você municipalizar no âmbito que no seu conceito. No meu e de muitos que Mas poderia ser, por exemplo, regionalizado, né? Não significa que precisa haver uma polícia em Paulo Jacinto e outra em Quebrangulo. E outra em Viçosa e outra em Capela, porque ficam muito próximos. Se você regionalizar, você consegue pegar os perfis que são parecidos. Quando eu acho que você centraliza, você consegue, claro, e isso é normal no mundo, você concentrar o maior número de forças em Maceió, nos municípios maiores, e os municípios ficando guarnecidos. Sim. Há municípios que recebem, por exemplo, 2 policiais por semana, 2 dias por semana. Como se o crime descansasse, né? Hoje não vou não porque estou descansando, mas só vou cometer o fato quando o policial estiver próximo. Então, é interessante você regionalizar. Acho que é interessante, mas já está mas não está assunto em defeito. Bom, aí se não está assunto em defeito, porque uma política dessa você não implanta e ela vai... Não é só você colocar o policial do município que você vai resolver o problema. A gente falou aqui de outras questões que são importantes. Mas eu acho que a municipalização, ela teria... das funções de cada uma delas, você tem que integrar o sistema de segurança pública, mas o sistema de justiça. Não, mas quando você fala em municipalizar, é como o Estado de um modo geral. Sim. Existe a União, que é o poder central, existe os Estados, existem os municípios, que são autônomos. Não, aí é um outro aspecto. Mas esse é que é o aspecto central. Se por acaso os órgãos públicos não promovem essa cooperação, esse é um outro ponto. Mas o Estado então, público mas é tão simples. Seja importante. Não é tão simples pelo que vocês se posicionam aqui, quando se fala unificação, para não ficar aquele discurso também para o povo de que nós vamos unificar as coisas, porque tem uma condição também que me preocupa, que vocês ainda não citaram, mas acho que é uma condição de compreensão de todos vocês aqui. Quando se fala em unificação, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte: como nós vamos tentar aqui unificar as ações relacionadas à segurança pública quando se trata de polícia civil e uma doutrina militar, por exemplo? É essa a primeira preocupação que eu também tenho. Já é incompatível. Não é? Então, como é que nós vamos tratar a unificação desse jeito? Isso aí... Não é? Se existe uma doutrina militar, por exemplo, muito presente e rígida... Os conservadores dizem, ninguém consegue isso, vamos deixar assim. Porque o cara cansa, é vencido pelo cansaço. Então, essa daí, talvez, Magela, eu entendo que a segurança está presente em muitas vertentes mesmo, e tem coisas que envolvem não só o combate da polícia na rua, mas quando se trata de unificação necessariamente da segurança pública, a primeira coisa que me deixa a dúvida é isso.
Como é que fica o trabalho da segurança pública, as ações, por exemplo? De repente você vai pedir para um coronel para que ele faça uma ação, que ele elabore um projeto, mas espera aí, eu sou um coronel, eu não posso atender isso não. Como é que nós vamos pensar em unificação nisso aí? Você pensa com a unificação na hora que você vai discutir com essas tropas e com a sociedade. Tem representantes ali, Flávio, você não por exemplo? unifica com decreto. Bota aquela foto ali, Marcos, por gentileza. Aquela foto de uma reunião que acontece nesse momento. Tem algum representante da Polícia Militar ali? Você não unifica por identificar. decreto. São políticas que você vai ter que elaborar, o Estado vai ter que elaborar com a sociedade. Sim. Porque tudo que é secretário que já passaram por aí, os caras, então, vamos unificar, vamos criar o CISPER, vamos criar a coordenação, não sei das coisas. Não é só isso. Você tem orçamento, você tem informação, você tem o espaço físico e você tem a integração dos entes do Estado. Eu não estou falando do governo do Estado. Sim, eu estou falando do Ministério Público, eu estou falando do Tribunal de Justiça e estou falando do Executivo. O Executivo tem lá a Polícia Civil, tem eu o bombeiro, concordo com você. tem a perícia técnica, tem ML, tem tudo isso. Então, todo esse sistema, enquanto ele não for discutido, com a complexidade e cada um com a sua independência, eu não vou intervir na vida do delegado de polícia. Eu não vou intervir na vida do coronel. Mas os dois têm que se comunicar. A Polícia Civil e a Polícia Militar, se não se comunicar no mesmo espaço físico... Não tem como pensar em... Porque tecnologia você tem. Teleconferência você faz. Então, não é o problema. Os indicadores de criminalidade você já tem. A polícia tem e outros estudiosos têm também. E são confiáveis. Hoje são confiáveis. Então, que falta você ter determinação política, ter orçamento para executar essa política e definir qual política e com quem vai executar essa política. Agora, quando eu defino burocraticamente, então, nós temos um plano, eu escrevo o plano, boto na internet ou publico, é mentira, você não tem um plano. Você escreveu um Ctrl-C e Ctrl-V do que já foi feito no passado. Ou do que tentou ser feito, né? Do que tentou ser feito, né? Foi feito como elaboração. Sim. Esse projeto surgiu agora, não foi? Eu não vi ali na foto, Flávio, você que conhece, Leonardo, também o próprio Magela, se tem algum representante da Polícia Militar ali. Porque para mim... E a frente não foi tão ampla. Porque para mim, essa manchete aqui que passaram para mim aqui para o programa, com todo respeito, cai. Cai completamente quando coloca que entidades da segurança pública. Eu entendo que a Polícia Militar faz parte da segurança pública também, não faz ou não faz? Sim, mas eu não quero... Porque o que eu falo agora, eu não sei exatamente qual foi a motivação da reunião. Eu não sei quem eles convocaram e quem não foi. Pode ser o lançamento de uma ideia aí, né? Que vai ser ampliada. A ideia está interessante. A ideia é interessante. A minha preocupação é só a maneira como será executado isso, porque senão, de tantos e tantos planos que nós já acompanhamos aqui de combate... Mas eles não vão executar, rapaz. Aí a gente está dando atribuição para o grupo de sindicatos e entidades, que eles não vão executar. Eles vão discutir e vão cobrar. Porque essa é a função deles. Quem executa é o Executivo. Mas cobrar de quem, Major? Cobrar do Executivo. Certo. Vai cobrar de quem? De mim não pode. Não, é isso que eu estou dizendo. Executivo. Teria que cobrar do Ministério Público. Teria que cobrar do Tribunal de Justiça. Mas já existe, Marcelo, uma questão de uma mesa de situação que eles regularmente se encontram para trocar as informações. Todo dia. Não, mas aí é o grupo da segurança pública, não com os sindicatos. A cúpula que toma a decisão não com os sindicatos. Não tem como fazer uma reunião com 5 mil, né? Mas essas reuniões e essa unificação, eu percebi que já há algum tempo já acontece. Precisa estabelecer o que é gestão. A gestão, eles se reúnem todos os dias. Sindicato já é uma outra coisa. E aí a gente está misturando. Não pode misturar. A gestão é integrada. Sim. Todo dia tem mesa de situação. Certo. E que se discute. E é aberto para muita gente. Está o secretário, os diretores, os chefes de polícia. E, por exemplo, você tem um caso relevante em determinada região, o delegado regional, hoje chama o gerente daquela região, tem um caso pontual do município, chama aquele delegado lá. Então, a gestão está sendo integrada. Os resultados aparecem. Agora, a frente ampla aí é uma discussão, acredito, né, que é uma discussão sobre eles querem contribuir no programa dos futuros governantes. Acredito que seja isso. Eu acho que a parte do ponto de vista da segurança pública tem sido feita. Tentativas são feitas, por mais que não sejam as melhores, ou não tragam tão bons resultados, mas tem sido tentado. Acho que o que falta é a parte inicial, né? Da educação, da cultura, do esporte.
Porque se Mas cada vamos um ver Ver qual o poder do o Estado. objetivo Tem até a dessa notícia aqui da frente- Gazeta de que um prédio que pertencia à Secretaria de Educação está abandonado, né? Sim. E será que ele não tem nenhuma utilidade, um prédio tão grande quanto esse? Aí abrigaria Muito bem localizado. um grande centro de polícia aí, um grande complexo de delegacias, enfim. Ou mais de uma secretaria Ou junto mais de no uma mesmo ambiente, secretaria, como é o código ficou pequeno, porque não tem aproveitado esse E ele é bem prédio aí, localizado, e fica no daí centro da ser um cidade. grande centro de segurança do centro, né, que estão abandonados pela Estão segurança abandonados, pública. principalmente. Traria um pouco mais essa Então sensação de segurança. veja que a gente está sempre tratando de ações, né? Mas como você não tem um plano definido, Verdade. com metas, que inclui todas as ações, as permanentes e as eventuais que ocorram, que segurança pública ocorre todo dia. Né? Então você tem ações que não precisa estar planejado, que ela vai acontecer, ou poderá acontecer. Então, na hora que você não discute isso claramente com a comunidade, envolve, e cada vez mais os planejamentos, seja de empresa, seja do Estado, seja de município, seja do que órgão for, se não envolve, no caso de uma empresa, os seus consumidores, e no caso do Estado, os cidadãos, você fica cada vez mais com a sensação da burocracia. Se Flávio. discute muito, né? Se discute, o que se precisa são ações. Se discute. Eu vejo a Secretaria Municipal de Educação discutir tanto com comunidade, com professor. Essas discussões existem, Magela. O que falta são ações mesmo. Flávio, obrigado, viu? Mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Magela, Obrigadão. um abração, viu, Leonardo? Assim nós vamos encerrando esse programa Segurança em Foco. Muito obrigado pela audiência. Acompanhe durante a semana a reprise do programa. Na sexta-feira estaremos juntos com mais um programa a partir de 10h30 da manhã ao vivo aqui na programação da TV Mar. Ótimo final e outra semana para você também.